A comunicação sempre teve um papel fundamental para a humanidade desde o início, desde o tempo da época das cavernas já havia essa comunicação. Eu lembro do meu tempo de infância que o pai acordava a gente de madrugada para tomar chimarrão. 4 horas da manhã, um frio lascado, ainda tinha umas 2 horas de sono e nós estávamos ali só escutando o que o líder, as estratégias que o líder traçava e como nós deveríamos fazer. Durante o dia bastava olhar para o pai porque a gente já sabia o que fazer porque nós tínhamos essa intimidade com ele. Jesus orava na madrugada. Por que Jesus orava na madrugada? Primeiro, o Jesus homem, ele queria adorar a Deus, prestar esse culto a Deus, por isso ele orava. E segundo, para nos ensinar que em todos os nossos empreendimentos nós temos que ouvir a Deus antes de começar esses empreendimentos. Sempre estar na presença de Deus, criar intimidade com Deus. E é por isso que ele nos ensina que nós devemos orar. E nessa passagem que está em Lucas, capítulo 6, versículos 12 seguintes, nós vamos ver que Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus passou a noite em oração. Ele se retirou de todos, passou a noite em oração. Quando clareou o dia, então ele desce até o meio da montanha onde estão os discípulos, e ali ele escolhe seus 12 apóstolos. Né? Apóstolos quer dizer enviados, seriam os bispos da igreja. Ele escolhe os 12 apóstolos ali para mandá-los em missão. E aí sim, depois ele desce então na planície e ali ele fez muitos milagres. Jesus, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus Pai. Primeiro, é importante a gente entender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Essa união hipostática, né? E São Paulo vai dizer que ele jamais se prevaleceu da condição divina. Então ele viveu aqui em tudo como homem, menos o pecado. Então ele tinha necessidade, enquanto homem, de estar em união com Deus Pai para criar essa intimidade, para saber o que Deus queria. Deus Pai queria dele. Então ele orava na madrugada. Santo Tomás de Aquino vai nos dizer que durante o dia, nessa agitação do dia a dia, nos nossos dias de hoje mais ainda, né? Preocupações com contas, com o que os outros vão pensar de nós, com os trabalhos que temos que apresentar, preocupações com a família, tudo isso vai nos esvaziando. Santo Tomás de Aquino nos fala que é imprescindível a oração na madrugada, porque na madrugada o que acontece? Ou na noite, o que acontece? As nossas lágrimas da oração vão irrigar o solo do nosso coração que está sequioso. É o nosso abastecimento, a nossa intimidade com Deus. Se nós não tivermos esse tempo de sereno da madrugada, né? Durante o dia nós vamos estar secos. Por isso Jesus passou a noite em oração, aí depois ele desceu a montanha, escolheu os 12 apóstolos, que é aqueles que iam ter aquele círculo de amizade mais próxima. Depois desceu e fez inúmeros milagres. Inúmeros milagres. É importante notar que não se sabe na Bíblia de milagres, de curas que Jesus fez na montanha. O povão não sobe a montanha. E aqui está o sentido de subir a montanha. É o sentido de transcender. A planície, veja, quando em Sodoma e Gomorra, os anjos falaram, não pare na planície. Falaram para Ló e para a família, não pare lá na planície, fuja para as montanhas. O Deus de Israel, na época, era conhecido o Deus das montanhas. E tem várias passagens das montanhas. Por exemplo, o Salmo que vai dizer, assim como a corça que procura as águas limpas das montanhas, a planície, ela é contaminada porque vem as águas sujas todas ali e viram aquele remanso, aquele redemoinho ali. Então, nós não podemos permanecer na planície. Embora durante o dia a gente está na planície, o nosso coração tem que estar no alto.
Para isso é importante, na madrugada, a gente estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus durante a noite ou durante a madrugada, porque nessas horas já não tem mais, a vanglória já não nos pega mais, as preocupações do dia já ficam mais distantes, porque eu agora só tenho eu e Deus. É um tempo necessário. Se nós quisermos vencer o inimigo, nós teremos que ter uma comunicação com o nosso general. O nosso general é Cristo. E se nós não entendermos, não tivermos intimidade com ele, na hora que o inimigo ataca, a gente não vai saber como fazer. Por que muitas vezes, muitos planos, muitos projetos não dão certo na nossa vida e nós damos cabeçada, 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 cabeçada? Porque nós não estamos na presença de Deus. Porque nós não o buscamos na noite ou na madrugada. Se a gente estiver em oração na madrugada com Deus, ouvir a voz dele, durante todo o dia nós vamos estar abastecidos e prontos para qualquer problema, para qualquer provação que vier na nossa vida. Crie esse hábito, comece por hoje. Crie esse hábito de oração. Oração de intimidade, que significa falar com Deus, se colocar na presença de Deus, falar para Ele e dar tempo para Ele falar conosco. Deus te abençoe. Bom dia.